Verbo, modos e tempos verbais. Seja bem-vindo a mais uma aula. Para quem ainda não me conhece, eu sou a professora Cel Marques. Esta aula é sobre os verbos regulares e os tempos simples. Mas o que são verbos regulares? São aqueles que seguem um modelo em que o radical permanece inalterado. Por exemplo, amo, comerei, dividimos. O que está em negrito é o radical do verbo. Você nota que o radical do verbo conjugado é o mesmo radical do verbo no infinitivo. Amar, comer, dividir. Verbos irregulares são aqueles que não seguem um modelo, ou seja, apresentam irregularidades. Por exemplo, digo. O radical do verbo no infinitivo é com a letra Z. Na hora de conjugar, vira G. O mesmo acontece com faço, fazer, há uma mudança nas letras. Peço, pedir, também há uma mudança nas letras. Mas o importante aqui é saber que nossa aula é baseada nos verbos regulares, tempos e modos. Mas o que são tempos simples e tempos compostos? Tempos simples são aqueles expressos por uma só palavra. Amo, falarei, andava, escrevia, dançávamos, tudo isso é tempo simples. Tempos compostos são aqueles expressos por uma combinação de verbos. Havia comprado, terei andado, teria feito. Essa é a diferença entre os tempos simples e os tempos compostos. Nós aqui, nesta aula, vamos trabalhar os tempos simples. Vamos agora relembrar quais são os modos e os tempos dos verbos da língua portuguesa. Antes de começarmos, vamos ver rapidinho o que é verbo. Verbo é a palavra que, por si só, exprime um fato, uma ação, um estado, uma mudança de estado ou um fenômeno natural e localiza-o no tempo. Por exemplo, o aluno estudará. Esse verbo indica uma ação no tempo futuro. O aluno está feliz. Esse verbo indica um estado no tempo presente. O aluno virou professor. Esse verbo indica uma mudança de estado no tempo passado. Choveu muito hoje. Esse verbo chover indica um fenômeno natural. Vamos agora ver o que é o modo de um verbo e o tempo de um verbo. Modo é a maneira como o verbo se apresenta na frase, para indicar uma atitude da pessoa que o usou. Pode ser uma certeza, uma afirmação, uma dúvida, uma suposição, uma ordem, um pedido. O tempo indica o momento em que se dá o fato expresso pelo verbo. E esse tempo se refere ao passado, presente, futuro. Sobre os modos verbais, nós temos 3 modos verbais: indicativo, subjuntivo e imperativo. O modo indicativo indica certeza, afirmação, convicção, constatação. O modo subjuntivo indica dúvida, hipótese, incerteza, possibilidade. E o imperativo indica ordem, pedido, sugestão, advertência, súplica. Alguns exemplos. Ele virá amanhã. Esse verbo virá, vir, no infinitivo, ele está no modo indicativo. Por quê? Porque ele indica uma certeza. Ele virá amanhã. Se ele vier, ficarei feliz. Esse verbo vier, o verbo vir, está no modo subjuntivo, porque está indicando uma possibilidade, se ele vier. E venha logo. Esse verbo está no modo imperativo, porque ele indica uma ordem, um pedido. Venha logo. Já sabemos então que existem 3 modos: indicativo, subjuntivo e imperativo. Agora nós vamos ver quais são os tempos desses modos. Por exemplo, no modo indicativo, quais são os tempos verbais do modo indicativo? Presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente, futuro do pretérito.
No modo subjuntivo, os tempos que nós temos são presente, pretérito imperfeito e futuro. E no modo imperativo, nós temos o imperativo afirmativo e negativo. Na verdade, afirmativo e negativo não são os tempos do modo imperativo, são os tipos. Nós temos dois imperativos, um imperativo afirmativo e o imperativo negativo. Nossa aula vai ser baseada nesses três verbos: amar, beber, partir. Eu peguei um verbo da primeira conjugação, que é o que termina em AR, um verbo da segunda conjugação, que termina em ER, e um verbo da terceira conjugação, que termina em IR. Uma observação importante: o verbo pôr e seus derivados, repor, dispor, propor, são da segunda conjugação, pois no português arcaico dizia-se poer. Outra observação importante: por verbo tem acento, por preposição não tem. Esse acento é o acento diferencial, é um dos acentos diferenciais que se manteve na língua portuguesa. Por verbo tem acento, por preposição não tem. Modo indicativo. Presente do indicativo. Eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos, vós amais, eles amam. Eu bebo, tu bebes, ele bebe, nós bebemos, vós bebeis, eles bebem. Eu não vou ficar aqui lendo todas essas conjugações, porque senão a aula vai ficar muito chata para você. O importante é você saber que quando você for pegar um verbo regular, da primeira conjugação, você vai conjugar exatamente igual ao verbo amar, com essas terminações aí que estão em negrito. Quando você for pegar um verbo da segunda conjugação, que termina em ER, você vai conjugar exatamente com essas terminações que aparecem no verbo beber. E quando você for pegar um verbo da terceira conjugação, que termina em IR, você vai conjugar exatamente igual ao verbo partir, com essas terminações aí que estão em negrito. Pretérito perfeito, você vai seguir o mesmo raciocínio. Eu amei, tu amaste, ele amou. Nós amamos, vós amastes, eles amaram. Você vai pegar um verbo da primeira conjugação, que termina em AR, vai conjugar exatamente com essas terminações do verbo amar, no pretérito perfeito. Você vai pegar um verbo da segunda conjugação, vai conjugar exatamente igual ao verbo beber, e vai pegar um verbo da terceira conjugação, vai conjugar exatamente com as mesmas terminações do verbo partir. Você precisa seguir sempre esse raciocínio. É só observar as terminações dos verbos e seguir esse mesmo raciocínio. Pretérito imperfeito. Eu amava, tu amavas, ele amava. Nós amávamos, vós amáveis, eles amavam. Eu bebia, tu bebias, ele bebia. Nós bebíamos, vós bebíeis, eles bebiam. Você vai seguir o mesmo raciocínio que eu falei com relação ao presente e o pretérito perfeito. Se o verbo terminar em AR, se o verbo for regular e terminar em AR, você vai conjugar exatamente igual ao verbo amar, com essas terminações que estão em negrito. Uma observação importante com relação ao pretérito imperfeito. Os verbos da primeira conjugação, eles na hora de conjugar, eles vão ser conjugados como amava, a terminação é o vá. Se o verbo for da segunda ou da terceira conjugação, a terminação é ia. Isso é muito importante. Eu amava, eu bebia, eu partia. Essa terminação muda, tá? Pretérito mais que perfeito. Amara, eu amara, tu amaras, ele amara. Nós amáramos, vós amareis, eles amaram. Vai seguir o mesmo raciocínio. Vai pegar um verbo da primeira conjugação, vai seguir essas terminações que estão em negrito. No caso do pretérito mais que perfeito, é tudo igual. Todos vão terminar, seja o verbo da primeira, da segunda ou da terceira conjugação. Vão terminar em ra, rais, ra, ramos, reis, irão. Futuro do presente. Eu amarei, tu amarás, ele amará. Nós amaremos, vós amareis, eles amarão. Com a OTIL. Vai seguir o mesmo raciocínio.
Você observa essas terminações que estão em negrito, se o verbo for da primeira conjugação, igual ao amar. Se for da segunda, igual ao beber. Se for da terceira, exatamente igual ao verbo partir. Futuro do pretérito. Eu amaria, tu amarias, ele amaria. Nós amaríamos, vós amaríeis, eles amariam. Agora a terminação é ria. Segue o mesmo raciocínio que eu estou falando desde o início. Observa, primeira conjugação, segunda conjugação, terceira conjugação e repete essas terminações que estão em negrito. Para você não errar mais. Amaram, passado. Amarão, futuro. O verbo no futuro vai terminar com aotil. No passado termina com am. Vou dar exemplo para você entender melhor. Eles amaram a viagem. Eles amaram a viagem, isso já aconteceu, passado. Mas se eu falar eles amarão a viagem, isso é o futuro, a viagem não aconteceu ainda, mas eles amarão a viagem. É futuro. Amaram, passado, amarão, futuro. Observe também a sílaba tônica. Amaram é amaram, beberam, partiram. No futuro é amarão, beberão, partirão. Modo subjuntivo. Presente do subjuntivo. Você sempre vai colocar esse que na frente, para facilitar na hora da conjugação e na hora de identificar o verbo no presente do subjuntivo. Que eu ame, que tu ames, que ele ame, que nós amemos, que vós ameis, que eles amem. Que eu beba, que tu bebas, que ele beba, que nós bebamos, que vós bebais, que eles bebam. Vai seguir o mesmo raciocínio que eu estou falando desde o início, lá do presente do pretérito perfeito. Verbo da primeira conjugação vai conjugar exatamente igual ao verbo amar, com essas terminações aí que estão em negrito, verbo da segunda conjugação e verbo da terceira conjugação. Pretérito imperfeito do subjuntivo. Agora você vai colocar a palavra se na frente. Se eu amasse, se tu amasses, se ele amasse, se nós amássemos, se vós amasseis, se eles amassem. Sempre seguindo essas terminações aí que estão em negrito e observando se o verbo é da primeira, da segunda ou da terceira conjugação. Futuro do subjuntivo. Você vai colocar a palavra quando para facilitar a identificação desse verbo. Quando eu amar, quando tu amares, quando ele amar. Quando nós amarmos, quando vós amardes, quando eles amarem. Seguindo sempre o mesmo raciocínio da primeira, segunda e terceira conjugação. Modo imperativo. Imperativo afirmativo. Ama tu, ame você, amemos nós, amai vós, amem vocês. Bebe tu, beba você, bebamos nós, bebei vós, bebam vocês. No imperativo afirmativo não existe a primeira pessoa, o eu, porque não tem como você dar uma ordem para você mesmo. Então começa no pronome tu. Ama tu, ame você. Uma coisa que as pessoas me perguntam muito, Cel, qual é a forma correta? Ama ou ame? Bebe ou beba? Parte ou parta? As duas formas estão corretas. O que vai diferenciar o uso do ama ou ame é o pronome que você vai usar. Ama tu ou ame você? É o tratamento que você vai usar. Se você se referir ao pronome tu, você vai falar ama tu. Se você for se referir ao tratamento você, você vai falar ame você. Imperativo negativo. Não ames tu, não ame você, não amemos nós, não ameis vós, não amem vocês. E assim por diante. Muita gente tem dificuldade com o imperativo afirmativo e imperativo negativo. Existe aqui no canal uma aula exclusiva sobre isso. Eu vou deixar o link dessa aula aqui nos comentários para que você possa assistir a essa aula. Porque é muito comum haver dificuldade de conjugar o imperativo afirmativo e negativo.
Como essa aula aqui não é específica do imperativo afirmativo e negativo, eu vou deixar o link da aula específica sobre esse assunto. Vamos organizar tudo isso agora. Quais são os modos verbais? Indicativo, subjuntivo e imperativo. Agora, quais são os tempos do modo indicativo? Presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente, futuro do pretérito. Quais são os tempos do modo subjuntivo? Presente, pretérito imperfeito e futuro. E imperativo. Quais são os dois tipos de imperativo que existem? Imperativo afirmativo e imperativo negativo. Vamos agora fazer uns exercícios para fixar um pouco tudo isso que a gente aprendeu. Antes de começarmos os exercícios, posso pedir para você inscrever-se no canal e deixar o seu curtir nesta aula? Pode ser que esse gesto não tenha a menor importância para você, mas para mim tem um valor imensurável. Isso é muito importante, esse seu retorno é muito importante para o crescimento do meu trabalho. Então, se você puder fazer isso, você vai me ajudar muito. Eu ajudo você com o conteúdo da aula de verbo e você me ajuda curtindo a aula e se inscrevendo no canal. É mais do que justo, não? Vamos começar os exercícios. Identifique os verbos e diga o tempo e o modo em que eles se encontram. Os alunos entenderam a matéria que o professor ensinou. Quais são os verbos? Entenderam, ensinou. Entenderam está no pretérito perfeito do indicativo, ensinou, pretérito perfeito do indicativo também. Nós nos preocupávamos com a situação do país. Qual é o verbo? Preocupávamos. E ele está no pretérito imperfeito do indicativo. Arrume o seu quarto. O verbo é arrume e ele está no imperativo afirmativo. Não chegarão cedo ao casamento. O verbo termina em a ou til. Lembra que eu falei lá atrás? Se o verbo termina em a ou til, ele só pode estar no futuro. E esse verbo está no futuro do presente. Chegou cedo ao colégio porque arrumara a carona. Quais são os verbos? Chegou e arrumara. Chegou está no pretérito perfeito do indicativo e arrumara está no pretérito mais que perfeito do indicativo. Cuidado para não confundir. O verbo arrumara é sem acento. Pretérito mais que perfeito do indicativo. Se eu coloco um acento, fica arrumará. Fica futuro do presente. Vamos para a próxima. Se fosses gentil, eu teria melhor sorte. Quais são os verbos? Fosses e teria. Fosses está no pretérito imperfeito do subjuntivo. Olha o se aí na frente dando a dica. Se fosse gentil, pretérito imperfeito do subjuntivo. O outro verbo é teria e ele está no futuro do pretérito do indicativo. E última frase. Minha amiga dormirá aqui amanhã. Dormirá. Olha o acento aí, não é dormira, é dormirá. Esse verbo está no futuro do presente do indicativo. Agora é hora de fazer mais exercícios para fixar o conteúdo aprendido. Essa apostila digital é feita por mim. Todos os exercícios são feitos por mim. Você não vai encontrar exercício igual na internet. Não é Ctrl+C, Ctrl+V. Eu faço exercício por exercício e gabarito comentado por gabarito comentado. Tudo feito por mim. É uma apostila digital com 25 exercícios de verbos e gabarito comentado. Eu vou deixar o link dessa apostila nos comentários. Que bom que você ficou comigo até aqui. Espero que agora você esteja mais seguro com relação à conjugação dos verbos. Não deixe de fazer os exercícios da apostila, pois eles são fundamentais para você fixar tudo o que aprendeu aqui na aula. Caso tenha ficado com alguma dúvida, por favor, escreva nos comentários. Muito obrigada e até a próxima aula!